Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus para você. Vim aqui em mais um episódio do nosso Café com Debate, um local seguro para eu, para você, para Rafa, para a galera toda que tá aqui aprender no livro da verdade, no Evangelho, na palavra que transforma, no Cristo que é caminho e vida. Não existe outro jeito, tem que ser Jesus. E por falar em palavra, Rafa tá aqui comigo, uma grande expoente do Evangelho e das Boas Novas de Cristo. Na verdade, Rafa, muito bem-vinda. Muito obrigada. Gente, não é Café com Debate se a Rafa não estiver junto, não adianta, ela tá até 2030 contratada. Gente, só quero lembrar que junto com a Rafa, faz um favor pra gente, né, Rafa? Se inscreve, comenta, compartilha, fala pra gente o que você tá achando. Rafa, é engajamento? Não. É relacionamento. A gente quer saber o que você tá achando pra melhorar, pra que você entenda o que a gente tá falando e o Evangelho chegue de forma simples e fácil, tá bom? Rafa, eu também ouvi falar que hoje o episódio tá incrível. Sensacional. Tá diferente. Sim, E a gente vai fazer e abordar de uma forma diferente. Eu acho que eles vão gostar, não é verdade? Vão amar. Por falar nisso, qual que é a nossa lição de hoje? Muito edificante. Eu sou a ressurreição e a vida. Uau! A gente vai falar sobre milagres, Rafa? Muito. Nós vamos aprender sobre o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro. Incrível. Como o diálogo de Jesus e Marta solidificou a fé de Maria. Isso. E apresentar sobre a doutrina da ressurreição do corpo. Sensacional. Isso aí. Para não perder tempo, vamos direto ali no texto áureo, né? Isso aí. Tá em João 11, 25. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Rafa, aborda pra gente isso. Profundo. Então, quando Jesus vem falar sobre eu sou a ressurreição e a vida, né? Ele está falando ali a respeito do episódio, né? Da passagem bíblica da morte e ressurreição de Lázaro. Uau. Né? Como que ele vem nos ensinar a respeito da nossa fé nele, a respeito de confiar que existe vida, que ele fez lá, que ele faz aqui, hoje ainda, que ele continua sendo o mesmo e que nós temos esperança na ressurreição, na vida eterna. Exatamente. Sensacional. E você sabe, né? Por falar em milagre, por falar em vida eterna, em confiar no Senhor, o que nós vamos fazer hoje diferente? Trazer testemunhos vivos de pessoas que vivenciaram milagres. Sensacional. E quem nós vamos apresentar hoje? Não podia ser diferente, né? Gente, eu sou meio suspeita de falar. Ela é minha amiga, minha líder, me dá conselho, puxa a orelha, me corrige. Eu tô falando de quem? Tô falando de Kati, usadíssima por Deus. Kati, muito bem-vinda. Que prazer, gente. Eu falo que é fantástico ficar ali atrás das câmeras. E eu me orgulho tanto de vocês, deste programa tão lindo que o Senhor plantou em nossos corações, né? E como tem crescido, como tem alcançado vidas. E eu não sei vocês, mas eu cresci em um lar que sempre me incentivou a frequentar a escola dominical. Sim. Quando criança, eu via na escola dominical as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, o derramamento do Espírito. Isso é lindo. E o Senhor, ele continua agindo em nosso meio. Isso aí. E eu tô muito feliz de estar aqui, frente às câmeras, participando. E tenho certeza que hoje, como já foi dito por vocês, vai ser um episódio, assim, maravilhoso, edificante. E como convidada, Desde que não está sozinha. Eu me senti no direito de trazer uma convidada. Hoje eu trouxe comigo aqui a Lari. Ela faz parte do nosso departamento de jovens adultos. E eu conheci um pouco do testemunho da Lari ontem. Ela vai se apresentar também já já. E me impactou tanto. E hoje, quando eu estava indo trabalhar, o Espírito Santo ministrou meu coração. Quando nós lemos, como já foi dito por você, sobre Lázaro, sobre a ressurreição de Lázaro, sobre o poder grandioso do Senhor Jesus. E isso não mudou, Rafa? Isso não mudou, Vini? O nosso Deus, ele continua fazendo milagres. Como eu já disse aqui no início, eu também sou prova viva da ressurreição, do cuidado do Senhor. Vini também é prova viva de milagres. Você que está em casa também, eu tenho certeza que, ou no trabalho, onde você estiver assistindo, prova viva dos milagres do Senhor. Então, Lari, se apresenta. Olá, gente. Obrigado, Vini. Obrigado vocês pelo convite de estar aqui hoje. Para mim é uma honra estar aqui para compartilhando o meu testemunho. Eu acredito que tudo o que acontece em nossas vidas, né, provações, tudo que a gente vem, que a gente enfrenta, que a gente passa, tudo tem um propósito. Isso. E o meu propósito
por tudo que eu passei hoje, era para estar aqui, Meu contando o Deus, meu isso aí. testemunho, para que através do meu testemunho, outras vidas possam ser alcançadas. Isso muito obrigada aí, pelo exatamente. A convite. gente Estou muito que feliz por estar agradece. aqui. Né, Rafa? E, gente, essa revista tá cheia de evidência de milagre, né, Rafa? Sim, sim. Essa revista não, essa lição, ela tá cheia de evidência de milagre. E se a gente vai falar de milagre, a gente também tem pessoas ao nosso redor hoje aqui, junto com a gente, que viveu e vive milagre de Deus. Kate, eu fiquei sabendo aí nos bastidores que o Senhor operou muitos e muitos milagres e maravilhas na sua vida, entre eles que o Senhor te soprou vida. Uau. Eu quero pedir que você traga pra gente sobre isso, conta pra gente o que o Senhor tem feito. Amém. Vou compartilhar sim. E é interessante que esse milagre feito por Jesus de Lázaro, né, foi o maior em público, né, antes da crucificação dele. E nos marca tanto a fé daquelas mulheres, né? De crerem em Jesus. Por mais que já tinha se passado tantos dias, né? E às vezes acontece, não sei se já aconteceu com vocês, acho que é só comigo, que às vezes parece que tá demorando o milagre, Sim. né? Mas não é. O que a Rafa abordou aqui nos nossos bastidores é o Senhor tá nos preparando para um propósito. Eu não quero destacar muito o meu testemunho, porque eu quero que a minha convidada compartilhe o dela, mas para quem sabe um pouquinho da minha história, quando criança eu fiquei doente e o Senhor soprou em mim novamente a vida. E hoje eu tô aqui glorificando o nome do Senhor, fazendo parte deste podcast, videocast e podendo transmitir para você que o Senhor faz milagres, que o Isso. Senhor continua Aleluia. fazendo milagres. Realmente. Às vezes as pessoas se prendem tanto a milagres, vira que do passado. passado, Sim. do outro, mas todos nós precisamos viver o nosso Isso, milagre, aleluia. né? O nosso Glória milagre. a Deus. Nós precisamos contar o que o Senhor tem feito em nossas Nós vidas. somos um milagre. Nós somos um Somos um milagre. milagre. Exatamente. É verdade. Exatamente. Então venha para a EBD, né? Venha aí, participar. sim. Você pode chegar na EBD, compartilhar o seu milagre. Olha para vocês verem, ela vai compartilhar aqui hoje. Talvez a próxima pode ser algum de vocês Ah, aí, exatamente. para estar aqui compartilhando um testemunho. E às vezes a pessoa pega a lição para ler, eu vou ler aqui a ressurreição de Lázaro, e passa tão despercebido. Traga isso para sua vida. Traga para o que o Senhor tem feito em você, né? Nós precisamos pegar as nossas lições, eu estava falando isso aqui anteriormente, a gente precisa alimentar da palavra de Deus e se sentir pertencente à Exato. palavra. Não é simplesmente, vou lá ver um professor falando. Viver a palavra. Viver a palavra, viver os milagres. Sim. Então eu vou passar a minha palavra para a Lari compartilhar Obrigada. rapidamente o testemunho dela. Depois, gente, ela vai compartilhar muito mais o testemunho dela. Olha aí, meninos do Sol, uma convidada muito especial aqui para vocês, tá? Pra ela ampliar Solta a ainda vinheta do mais. monstro. Não vem não, que esse aqui é o Café com Debate. Mas vocês vão amar o testemunho dela, me impactou. E eu senti, assim, incomodadíssima para trazê-la aqui hoje, Uau. falando de ressurreição. Vamos ouvir Isso. um pouquinho do testemunho da Lari. Fica à Obrigada, vontade. gente. Obrigado. É muito importante para mim estar aqui, para estar compartilhando isso com vocês. Bom, o que acontece comigo, o que aconteceu comigo é o seguinte. Saí do Brasil, como nós aqui, para vivermos o sonho americano. 19 anos, saí sozinha, só eu e 2 primas. Saí do Brasil, aquela trajetória normal, viagem. Bom, cheguei nos Estados Unidos. E ali, cheguei na imigração. Na minha mente, eu iria ficar ali apenas um dia ou 2, como outras pessoas ficam. E fiquei 4 dias na imigração. Depois dali, eles me colocaram num ônibus, num avião, algemada, cabeça, pé, de roupa, né, de presidiário mesmo. E nos levaram para uma outra penitenciária, na cidade de Arizona. E de ali para outra, eu imaginei, agora tá tudo bem, né? Estão me levando para uma, né? Como se diz aquele lugar, abrigo. Para que eu possa estar agora saindo para estar livre, né? De ali, nos levamos para Arizona. Fiquei 17 dias em um cubículo, como se fosse uma... Como se diz quando as pessoas ficam presas sozinhas? Uma sala de isolamento? Uma sala de isolamento. 17 dias nós ficamos ali em um quarto com 2 camas e poderia ficar ali... Você fica confinado ali. Fiquei ali 17 dias, mal, não tinha pouca comida para comer. Tinha apenas 2 camas, uma pia e um vaso, onde a água que você tomava era a mesma da descarga. Porque eles não vinham para te dar comida, para te dar água. Você ficava ali na escassez mesmo para que você pudesse estar pedindo a deportação. 17 dias eu fiquei ali sem comunicar com a minha família, sem tomar banho, porque era ou você tinha 6 minutos para você sair, ou você tomava banho, ou você ligava para a família. Então, às vezes eu ligava para minha família, ou tomava banho. 17 dias ali, eu falei, meu Deus, 17 dias já? E agora?
Tudo bem, nos colocaram em um ônibus de novo, colocaram em um avião algemado, só que dessa vez mais reforçado, que eles nos algemavam o pé, cabeça, tudo, muito bem algemado. Nos colocamos em um avião e nos mandaram para Louisiana, mais algumas horas de voo. E quando eu cheguei em Louisiana, eu falei, meu Deus, já é a terceira penitenciária, já é a terceira prisão, né? O que o senhor quer comigo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Uau, já tá na hora, né? Já tinha se passado 20... Tá na hora de remover essa pedra. Já tá bom. Já tinha se passado 20 e poucos dias. Então ali eu pensei, tudo bem, agora vai ser rápido. Nisso, nós ficamos ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, eles nos levavam para fazer entrevistas. E essas entrevistas eram assim, você passava por uma entrevista com os ICE. Se você fosse aprovada, você entrava. Se você fosse negada, eles te mandavam para frente do juiz, para sua corte, e ali o juiz determinava se você poderia ter mais uma chance para entrar ou se você ia voltar para o Brasil. E se o juiz batesse ali o martelinho que você tinha que voltar, acabou, não tinha mais solução. Então eu fui para entrevista, era mais ou menos 2 horas de entrevista, muita coisa que eles falavam. Esperei 20 dias para chegar a minha resposta, veio minha resposta, negada. Você quer recorrer? Eu falei, quero recorrer, se eu tenho uma chance, né? Vamos recorrer. Fui lá, recorri, passou alguns dias, eu fui frente ao juiz para tentar a sorte grande de ele deixar eu ficar nos Estados Unidos. Foi muito rápido, ele simplesmente sentei, fiz o juramento, ele disse, olha, você não tem permissão para entrar nos Estados Unidos. Uau. Bateu o martelo e me deu a sentença de deportação. Isso com 3 meses que eu estava presa. Uau. E ele já tinha 3 meses, já tinha se passado muitas coisas, eu já estava sobrecarregada de tudo, né? Porque sem falar com a família. Um ponto que ela me relatou ontem, que é interessante, que ela fez uma cirurgia no coração. Sim. E lá, quando ela foi presa, ela não quis contar isso, Não quis contar, exatamente, muito bem lembrado. Quando a gente chega, eles falam, olha, quem tem problema de saúde, não fica preso. E o pessoal lá me falava, não fala que você é operada do coração, porque eles vão te deportar, porque eles não querem doente. Então eu chegava na sala ali da medicina e eu falava, não tem problema de saúde nenhum. Aí a moça, você tem algum problema, né? Bronquite, coração, asma? Não. Então tudo bem, você vai ficar presa então. Tudo bem, então fui para o juiz. E o juiz me deu a sentença de deportação. E nisso, o Senhor tinha me feito uma promessa, que eu iria entrar aqui. Uau. E eu voltada, frustrada ali da sala do juiz, e eu peguei o telefone e liguei pro meu pai, e meu pai é um homem muito usado por Deus. E eu falei, pai, como assim? O Senhor me fez a promessa que eu iria entrar, e o juiz deu a sentença. Eu falei, pai, quando o juiz dá a sentença, não adianta, não tem mais o que fazer. Naquele momento, eu limitei o poder de Deus, porque na minha mente eu pensei, é impossível. Se o juiz determinou, está determinado. Só que muitas vezes a gente esquece que o maior juiz é o Senhor. Aleluia. Pode determinar advogado, juiz, o médico, ele é o médico dos médicos, o juiz dos juízes. Só que em certas ocasiões a gente limita o poder de Deus. Foi o que aconteceu comigo naquele momento, por não crer, pelo tamanho da aprovação. E meu pai simplesmente falou uma coisa comigo. Olha, você não entende o mistério. E desligou o telefone e me deixou naquela... No mistério. No mistério. E eu falei, quer saber? Já tô aqui, vai fazer 4 meses. Eu vou me apegar com essa palavra que o meu pai me falou. Porque se o Senhor me deu a ordem que eu iria entrar, por que agora eu vou me aquietar? Porque a forma que Deus trabalha não é a forma que a gente quer. E eu falei com o Senhor, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu falei, Senhor, eu quero viver o extraordinário. E eu quero conhecer o Senhor, eu quero conhecer os seus milagres. Porque eu conheço o Senhor pelo que os outros falam. Eu quero vivenciar isso. Aleluia. Cara a cara. E o Senhor falou, então tá bom, então deixa comigo. Então ali, 4 meses. Fui, juiz, tudo bem, bate deportação. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Vou pra deportação. Ok. E aí, eu peguei um certo dia, já há 4 meses, as moças falaram que cuidavam de nós, olha, você é a próxima para a lista de deportação. Eu falei, tudo bem, já é semana que vem, na quarta-feira. Eu falei, tudo bem. E as meninas ali, Lari, o que você vai fazer no Brasil agora? O que você vai fazer no Brasil agora? Eu falei, eu não vou para o Brasil, gente. Eu vim para entrar e eu vou entrar. E elas me olhavam assim, essa menina é louca mesmo, viu? E eu ia para a roda de oração e eu falava, gente, eu vou entrar, eu vou vivenciar. Glória a Deus. E as meninas ficavam assim, Glória. Assim, você está com carta de deportação. E tudo bem, na quarta-feira de manhã eu acordei, eu já sabia que eles iriam me levar para deportação.
E eu e uma amiga, minha amiga chorando, e nós arrumando nossas coisas aqui pra tá levando, né, pro Brasil. E eu falei, meninas, eu vou fazer um passeio lá fora, tá bom que eu vou tomar um ar, que a gente fica presa, e eu já volto. E as meninas, Lari, pelo amor de Deus, e agora? Eu falei, não pega minhas cobertas que eu volto, porque aqui é frio. E aí fui, peguei era um saco de lixo mesmo, com as roupinhas, coloquei aqui e fui. E quando eu estava indo pro corredor, pra gente pegar um ônibus pra ir pro voo, eu ia cantando aquele hino. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. E na minha cabeça vinha passando um filme. E em nenhum momento eu duvidei de que eu iria entrar, mesmo sabendo que eu estava indo para deportação. Aleluia. E a guardazinha que estava do meu lado, uma hispana, ela falava, mira, para qual parte do Brasil tu vas? Eu falei, não, eu não vou para Brasil, eu vou para Pensilvânia. Ela virou para mim e falou, vocês brasileiros são tudo loucos, vocês estão indo para deportação. Eu falei, não, eu não vou. E caminhamos, sentamos assim, e ali na frente eu já estava vindo na van. Queria nos colocar para a gente estar indo para deportação, para o voo, né? E eu sentada fazendo exame de convite e tudo mais. E aqui só esperando, né, alguém me chamar. Porque eu tinha certeza de que o extraordinário ia acontecer naquele momento. E eu estava sentada, a porta abriu, pediram pra gente se levantar. Apareceu um homem alto assim e ele falou bem assim pra mim, quem é Larissa Rodrigues Silva? Eu falei, sou eu. Aí ele me disse, vem comigo. Eu falei, por quê? Ele falou, olha, não tem deportação pra você. Uau. Hoje de manhã entrou um ICE novo e esse ICE revisou o seu caso. E ele disse que não sabe o porquê, mas aconteceu um erro aqui. Uau. Porque o seu caso não é de deportação. Então, nos desculpe, você vai voltar para a sala. Naquele momento eu não sabia se eu adorava, se eu glorificava, se eu chorava. Eu só voltei correndo. Quando eu entrei naquela sala, as meninas me viram e falaram, o que aconteceu? Adiaram o seu voo? Eu falei, gente, em qual parte que eu não vou pro Brasil que vocês não entenderam? Isso aí. E voltei ali e tudo mais. E eu pensei comigo, tá tudo certo. Em alguns dias eu saio. Isso tinha 4 meses que eu estava presa. Passou mais 1 mês, 2 meses, quase perto de 6 meses. Eu já não estava mais aguentando. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Já tem muito tempo, já vai para 7 meses que eu estou presa. Eu já estou cansada fisicamente, mentalmente. Eu não falo com a minha família, eu não sei o que está se passando. Eu não aguento mais isso aqui. E eu também sou operada do coração. Então, assim, eu estou passando por uma barra aqui. O Senhor me socorre, porque eu não tenho mais forças. Pessoas que chegavam com 20 dias, 30 dias, saíam. E nós que estávamos ali com 4, 5, 6 meses, estávamos ficando. Nós éramos uma das pessoas mais velhas do centro. E eu falei, Senhor, eu não aguento mais, faça alguma coisa por mim. E eu falei com o Senhor, Jesus, se for possível, toca na minha saúde para eles me tirarem daqui. Porque lá dentro do centro, quando alguém tinha um problema de saúde muito grande, eles não poderiam mais segurar no centro, porque era risco para eles. Eu falei, Pai, nem que o Senhor toque na minha saúde para mim sair daqui, porque eu não aguento mais. Eu cheguei no meu limite e o Senhor sabe quando é o nosso limite. E eu falei com o Senhor, é o meu limite. Eu não consigo mais que isso. Isso foi numa sexta-feira. Numa segunda. Na sexta-feira, eu acordei de manhã, tomei um banho, estou conversando com as meninas e eu estava sentada assim perto de umas beliches, porque eram umas beliches de 3 andares. E eu me lembro que eu estava escorada, conversando com as brasileiras e me deu um apagão nas vistas. E eu simplesmente não tenho muitas memórias, mas eu me lembro das minhas vistas ter dado um apagão e eu falar, meninas, eu não estou bem. E elas falaram, senta. Quando elas falaram senta, eu não me lembro de mais nada. Eu tenho vagas memórias de estar dentro de uma ambulância com a enfermeira fazendo massagem cardíaca em mim, e uma correria, e aquela coisa assim, aquela loucura. E apaguei. Eu me deparei dentro de uma outra cidade, dentro de um hospital, com vários médicos em volta de mim, com 2 policiais, eu algemada da cabeça aos pés. E naquele momento que eu abri os meus olhos, que eu vi que eu estava dentro de um hospital, que tinha algo grave que tinha acontecido comigo, eu falei, Senhor, o que tá... Aí eu falei, já sei. Eu pedi ao Senhor. Aí naquele momento eu estava toda cheia de aparelhos, eu falei, é o meu milagre. Aleluia. É a partir disso Glória aqui que o Senhor vai me libertar daquele lugar, porque eu já não suporto mais. E nisso eu voltei para a cela, né? Eles me devolveram. E isso foi na sexta-feira. Um guardazinha veio, um ICE, me tratou com muito amor, com muito carinho. Ele falou, olha, pelo que aconteceu com você, nós não podemos mais te segurar no centro. Você sai na segunda-feira e já está tudo preparado. Aleluia. Quando foi na segunda-feira de manhã, uma senhora que eu não conheço, eu não sei quem é, eu nunca vi, chegou no centro e falou, vim buscar a Larissa. Ela me levou para casa dela. Ela me deu comida, ela me deu roupa. Aleluia. Eu falei, olha, eu tenho vontade de tomar café. Ela me levou no McDonald's, comprou café.
E ela me deu tudo, roupa, dinheiro, ela me levou no aeroporto, ela me levou para casa dela. Ela me tratou com tanto amor, com tanto carinho, e eu não sabia assim explicar. Eu falei, pai, como que o Senhor fez isso comigo? Todas as pessoas que saem daqui têm que correr, pagar táxi, e o Senhor usou que uma pessoa estranha viesse até a mim para me socorrer, porque Deus sabia assim que eu estava precisando daquele cuidado. E eu falei, Jesus, eu quero viver o teu extraordinário. E eu vivi o extraordinário de Deus. Eu fui negada na entrevista, eu fui negada na corte, eu fui para deportação, e o Senhor fez o extraordinário na minha vida para eu estar aqui hoje contando meu testemunho. E para dizer também para as pessoas que estão ouvindo agora que não limite o poder de Deus, porque Deus é poderosíssimo. Eu não sei qual é o seu problema, se é saúde, financeira, eu não sei o que é, mas eu tenho uma palavra para dizer, que Ele é tremendo. Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje, vai ser eternamente, assim como Ele fez com Lázaro. Nos dias de hoje, se a gente for olhar, parece impossível que uma pessoa seja ressuscitada, mas isso acontece nos nossos dias de hoje, só que às vezes a gente limita o poder de Deus. Creia de verdade, tenha fé, que a fé, ela move montanhas, e o Senhor está de prontidão para fazer grandes milagres na sua vida, para você testemunhar, assim como eu testemunhei o meu aqui. Glória a Deus. É interessante, Lari, né? Eu Sim. já estou chamando ela de Lari. Isso, já somos amigas. Somos amigas em Cristo Jesus. Quando nós podemos relacionar o seu milagre com o milagre que Jesus operou em Lázaro, né? Quando Jesus ele recebe a notícia que as irmãs de Lázaro tinham pedido para avisar ele, né? Que Lázaro estava doente. Quando ele recebe essa notícia, Lázaro já estava morto. Sim. Então ele vira para a pessoa que foi avisá-lo e fala assim, essa doença não é para a morte, mas é para glorificar o Filho de Deus. Verdade. Então eles voltam. E é interessante que Jesus ainda permanece no lugar que ele estava por 2 dias. Sim. E eles voltam. Aí eu penso o desapontamento de Marta e Maria recebendo aquela notícia, Verdade. né? Meu Deus, eu peço para chamar ele me responde isso, né? Cadê ele? Porque ele não veio de imediato. Exatamente. E Jesus pega e fala assim com os discípulos, agora é hora de ir. Após aqueles 2 dias, quando eles chegam lá, eles já se deparam com Lázaro sepultado há 4 dias por causa da distância. Sim. Então eu penso assim, que quando as pessoas olham para Jesus humanamente falando, pensa assim, nossa, se você não esteve aqui presente durante a doença de Lázaro, você não esteve, e você chega ainda atrasado quando Lázaro já morreu. Sim. Então, assim, só que quando Jesus, ele avisa para aquela pessoa, aquele mensageiro, né, que foi falar a respeito de Lázaro, que aquela doença não era para a morte, Lázaro já estava debaixo de uma palavra e Jesus já sabia o que iria acontecer. Sim, verdade. Então, vem Marta e Maria, né, primeiro vem Marta, fala com Jesus, ele pede para chamar Maria, por quê? Porque Jesus estava querendo trabalhar no coração delas para receber algo que já estava decidido. É verdade. Então, Com são certeza. processos Glória que a o Deus. Senhor trabalha em nós, né? Sim. Você esteve, né, na situação que você esteve por dias, o Senhor trabalhou em você. Sim. O Senhor, todos os dias, se você abrir os olhos e voltar à memória, é um dia de milagre. De milagre cada a dia. Cada dia. E Ele me preparando para receber o meu E milagre. para Uau. gerar testemunho. Pra gerar Né? Gerar testemunho. testemunho e para animar outros que talvez estejam vivendo na mesma Glória situação. a Deus. Ou que viveu e desapontou com a fé, porque certeza. talvez não conseguiu enxergar que Sim. estar aqui é um milagre. É um milagre. Né? Então, é assim, sensacional como que o Senhor nos prepara para receber, como que a fé é importante. Já está determinado. Se Já nós está temos uma determinado. palavra, já está Já determinado. está determinado. Então, que o Senhor trabalhe em nós para que a gente tenha fé de receber. Se receber. Glória a Deus. Isso é tão forte, Rafa e Vini e Lari, que às vezes a pessoa tá doente, você mesmo que tá assistindo, tá em casa, tá com uma enfermidade, Sim. o Senhor, ele tem a cura Tem a por cura. completo, mas você precisa receber a palavra. Sim. Você precisa crer, porque às vezes nós mesmos impedimos o agir do Senhor Sim. nas nossas vidas, né? A gente mesmo coloca a pedra. Coloca Sim, a pedra. coloca a pedra. A gente mesmo Sim, coloca a verdade. pedra. Talvez porque Jesus falou assim, você vai receber, você vai estar lá nos Estados Unidos. Sim. Passa o primeiro mês, você ora, Senhor, eu vou estar aqui. Passa o segundo mês, Aham. você ora, seu terceiro, o quarto, quarto. quinto. Opa, frustrei. Frustrei. Minha incredulidade bateu, fechei a pedra. Não quero nem pedir nada mais pra Deus, não quero orar mais. Sabe o que eu acho? Assim, Deus tem uma maneira muito interessante de trabalhar, que quando Jesus manda retirar a pedra, ele podia ter tirado. Sim. Mas ele pede pro outro. Pro outro, Porque foi necessário você clamar a ele com certeza. para que o milagre chegasse Uau. até você. Sim. Porque tem coisas que é dele, mas tem coisas que Com certeza. É E nossa, sabe uma assim, coisa né? muito interessante que eu aprendi no meio disso tudo? São as pessoas também que você vai estar com você
você no processo. Porque naquele momento que eu peguei o meu telefone, eu liguei pro meu pai, ele me deu uma palavra que de fé, de força. Sim. Porque talvez eu poderia ter pegado o meu telefone e ter ligado para qualquer outra pessoa que não ia entender. E iria desanimar a minha fé. Então, no processo, a gente tem que tomar cuidado até mesmo de quem nós compartilhamos, Isso. de quem está do nosso lado. Porque tem pessoas que vai edificar, mas tem pessoas também que vai nos desanimar. Exatamente. Então, a gente tem que ter em mente as pessoas que estão do nosso lado no momento da aprovação. verdade. Porque tem pessoas que vai edificar a nossa fé. Sim, e isso é necessário e fundamental, né? Por exemplo, quando alguém vem falando com você sobre uma enfermidade que tá acabando, né, gente? Eu sei, o tempo. Hoje eu tô sentindo na pele, Rafa. Tá vendo? Às vezes a pessoa vem falando que tá passando por alguma enfermidade e você, fica com aquela pena. Não, gente. É verdade. Sabe? Exerça a fé Isso. e motive a pessoa também a exercê-la, sabe? E assim, a gente tem que ser muito realista, né, Sim. Kátia? Às vezes pode acontecer da cura não vir. Não vi. Verdade. Às vezes pode acontecer de ter, infelizmente, um falecimento. Pode acontecer, claro. Mas a gente tem uma certeza, né? Que nós não pararemos aqui nesse Isso, mundo. exatamente. Nós somos de outro. Tem uma eternidade. Nós somos de em outro. E o que Verdade. Jesus também, essa lição aborda, né? Exato, a ressurreição, a vida eterna. Nós vamos ter acesso. Então, talvez você não recebeu aqui, mas há uma esperança, há uma vida eterna. E pontuando isso, Rafa, eu até conheço algumas pessoas, por exemplo, que oraram por um milagre. Eu já vivenciei situação assim de acreditar, né? O Senhor vai curar, vai ganhar vida novamente. E não acontece. E às vezes a gente fica tão frustrado, mas ganha a maior vida, que é o encontro Verdade. com o Senhor. É o encontro com Exatamente. Há um propósito. Há um propósito, exatamente. Tudo há um propósito. Exatamente. O Vini também, né, Vini? Tem milagres grandiosos aí, mas nosso tempo acabou também. Olha, até eu tô falando do tempo aqui hoje, tô me sentindo tão em casa. Mas quer aprender mais, né, gente? Quer falar de Vem milagres? pra Vem pra EBD. Exato. Vem Exatamente. participar do bingo. Um local seguro, né, para que a gente aprenda. Eu sei que você, assim como eu, assim como a gente, quer escutar mais. Sabe assim, mas Vini, tem tanta coisa pra gente debater. Vem pra EBD, a gente comenta, a gente tem mais tempo pra abordar. E eu só queria liberar uma palavra pra você que tá assistindo a gente, que viu esse episódio e tá olhando falando assim, Vini, vocês estão falando sobre Lázaro, mas a minha realidade não é de morte no seu físico, mas talvez seja na sua alma. Talvez você já tenha sepultado a sua esperança há muito tempo por conta da realidade que você vive. E nós só queremos lembrar você que o Deus, que o Cristo que disse Lázaro sai para fora, já liberou a palavra sobre a sua vida, como disse o salmista quando escreveu. Ele mesmo teceu os seus dias antes que houvesse forma sobre o seu físico. Então não se entregue à realidade que oprime a sua vida, a sua alma ou a sua esperança. Mas entenda que o Cristo que libera a palavra, ele vive, ele é eterno, ele é ancião de dias, há muito tempo. Ele vem entregando paz, esperança, e nós testificamos isso, ok? Não se esqueça disso. Fique aqui com a gente, procure a EBD mais próxima na sua cidade, onde você vive. Aqui, em Columbus, Ohio, os domingos, a partir das 4h30 da tarde, nós temos, e depois da EBD a gente tem um negocinho que a gente já vai falar pra você, tá bom? Mas, gente, muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente queria falar muitas e outras coisas. Eu tô aqui ainda meio zonzo, que eu tava só recebendo, escutando, falando assim, gente, e era revelação, e tomo posse, aí recebo em nome de Jesus. Amém. Mas aí é bom ser crente pentecostal, É verdade, né? Conhecer é verdade. poder de Deus, isso é poder de Deus. É você olhar para uma realidade que poderia arrebentar com o seu físico, com a sua mente, com a sua alma, com a sua esperança, com os seus sonhos, olhar e falar bem assim, ainda que eu sofra todos esses danos, a eternidade vai suprir. Gente, coloca na conta da eternidade. Cristo supre. No final da vida, Cristo supre. verdade. Não esqueça disso. Amém? Nós já fizemos o nosso debate, Rafa, a gente vai para onde? A gente vai para o nosso café. Enquanto eu vou servindo vocês podem deixar uma palavra de esperança pro pessoal. Pode começar, Lari. Se a nossa líder falou, tem que obedecer, né? Gente, creia em Jesus, tenha fé. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer uma base, se você quer uma ferramenta poderosíssima para a sua vida, é a fé. Tenha fé, mas fé com abundância, sem pensar e se não. Esquece o e se. Deita sua cabeça no travesseiro e confia que Ele é poderoso para fazer grandiosamente mais. Aleluias. Na verdade, eu quero te motivar a buscar ainda mais a presença de Deus, a participar da nossa EBD. E aonde você estiver agora, tantas pessoas enfermas, né, gente? Isso. Que o Espírito Santo vá Em nome ao de seu Jesus. encontro agora, Em que nome você de Jesus. receba onde você estiver a cura do Senhor Em nome e de exerça Jesus. sua fé, como a Rafa falou.
o Senhor poderia ter ido lá e ter removido a pedra. Sim. Mas vai haver momentos, vai existir momentos que você vai ter que fazer a sua parte. Sim. Então, onde você estiver agora, fale com o Senhor, com esse Deus tão especial, Isso. esse Deus grandioso, sabe? E eu tenho certeza que Ele tem um milagre, Ele tem a cura para sua vida, seja física, seja mental, seja espiritual. Sinta agora abraçado e tocado pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza, gente, que depois desse episódio nós vamos ouvir muitos milagres nome de de Jesus. pessoas exercendo a fé e crendo que nosso Deus não mudou, que nosso Isso. Deus ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, esse Deus grandioso, poderoso. Então se sinta aí abraçado pelo Espírito Santo e receba a cura dele aonde você estiver, em nome de Jesus. Glória a Deus, vocês viram, né? Tudo. Só complementando, né? A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra, e um lugar maravilhoso de se ouvir a palavra é BD. Sim. Vem conosco para aprender mais a palavra do Senhor, para que você e eu, nós venhamos ser fortificados na palavra, para remover essa pedra, para receber o nosso milagre, porque não é porque o Senhor não nos atendeu num pedido que Ele não vai nos atender em outro. Não generalizar a nossa dor e achar que por um motivo o Senhor deixou de ser Deus, porque Ele continua sendo Deus. Então vem com a gente. Glória a Deus. Isso aqui foi mais que um episódio, foi um encontro. Eu tenho certeza que pessoas foram encantadas por Deus aqui hoje, viu? Gente, aqui, ó, vou entregar pra vocês o cafezinho de vocês, enquanto eu vou entregando o café de vocês. Aonde termina sempre o nosso café, Rafa? No Café Girê. Gente, todo investimento que você faz aqui retorna em missões. Vidas são alcançadas, pessoas são libertas, transformadas, ok? Não é o alimento que é pago, são vidas que recebem Jesus através do alimento que você investe quando você toma um café ali no Café Girê, tá bom? Nosso momento de comunhão. Gente, muito obrigado, Tintim Nós de que Crente. agradecemos. Obrigada. A voz. Deixa eu só fazer uma sugestão. Se você ouviu esse videocast, se você se sentiu tocado a compartilhar o seu milagre, Isso. comenta com nós lá, Isso aí. compartilha com a gente o seu milagre. Talvez você não vai conseguir comparecer a BD, o ideal é que você venha. Mas se você não conseguir, conversa conosco lá, será um prazer ouvir. Quem sabe a verdade. gente não consegue arrumar um tempo pra trazer esses milagres Exatamente, aqui no programa, eu ia falar né? isso agora. Olha, nós podemos, se você quer vir aqui, ó, no Café com Debate, contar o seu milagre, se você se sentiu tocado por Deus, né? Exato. Removeu essa pedra aí, ó. Vem, fala com a gente, vem Com a participar gente, você conosco, vem. vai ser um prazer. Viu? Tintim de Vamos Crente. pro Tintim. Gente, obrigado. Até o próximo episódio. Obrigado. Fiquem com Deus.